Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão. Olá, olá, estamos aqui de volta com o nosso podcast e hoje eu tenho uma honra enorme, um prazer inenarrável de trazer essa mulher maravilhosa para conversar com a gente. Ela que lá quando eu comecei a entender um pouco sobre o mundo das doenças raras, sobre a TS e sobre vários assuntos que a gente vai poder trazer aqui para vocês um pouquinho, foi uma referência para mim e ainda o é, com muita força. Então, eu tenho um prazer enorme de convidar aqui para conversar com a gente hoje a Verônica Stasiak, ela que é maravilhosa, e ela que vai se apresentar, porque ela é tão maravilhosa que ela precisa de todas as credenciais dela serem ditas por ela mesma. Verônica, eu tenho uma felicidade enorme de ter você aqui para a gente poder falar sobre esse assunto, que estamos no mês das doenças raras, que é o mês de fevereiro, e a gente falar um pouquinho sobre essa realidade brasileira mesmo, que a gente convive tão de perto, tanto por termos diagnósticos raros, quanto por estarmos na luta diretamente. Então, muito bem-vinda e se apresente para que todos também possam conhecer você. Meu Deus, mas depois de uma introdução dessa, eu fico até acanhada de me apresentar. Bom, prazer muito grande para mim também estar aqui com vocês, Cleide, todo mundo que está nos ouvindo, toda a equipe aí também da BNMO, uma honra muito grande também. Sou super fã e acompanho há muito tempo já o trabalho de vocês. E uma alegria também poder falar um pouquinho sobre esse tema de doenças raras e levar conhecimento, que eu acho que essa é a nossa grande nosso grande legado aí, né, como profissionais de saúde, quem atua nesse âmbito, é a gente dividir e também deixar viva essa chama aí do quanto a gente precisa se aprofundar para poder cuidar melhor das pessoas que têm doenças raras. Mas então, me apresentando, depois dessa introdução linda aí da Cleide, eu sou psicóloga, eu sou fundadora de uma organização social que chama-se Instituto Unidos pela Vida. E comecei esse trabalho também quando eu tive o meu diagnóstico de doença rara, portanto, eu também sou uma pessoa que convive com doença rara, eu tenho fibrose cística. Há 15 anos recebi meu diagnóstico, em 2009, mas é uma doença que pode ser descoberta quando a criança nasce, então o meu diagnóstico que foi muito tardio, aos 23 anos. A gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios de diagnóstico de doença rara, então essa história não é só exclusividade minha e da minha família, muitas pessoas passam por isso, passam por essa odisseia diagnóstica, assim como eu passei. E minha trajetória acadêmica sempre foi também muito voltada aí para a área da saúde, então eu tenho MBA em Política Pública e Direito Social, fiz meu mestrado na área de Ciências Farmacêuticas com ênfase em Avaliação de Tecnologia em Saúde, de ATS. Estou aí em vias de terminar meu doutorado também nessa mesma área, na Universidade Federal do Paraná. E atuo profissionalmente, atuo numa consultoria chamada Supera Consultoria. A gente trabalha com estratégia de valor em saúde, desde geração de dados de mundo real, geração de pesquisa. A gente atua muito forte também aí na área de avaliação de tecnologia em saúde, participação social. Então, enfim, acho que além disso, uma das credenciais que eu mais amo é ser mãe da Helena, minha pequenininha de 7 anos, e é por ela que também seguimos firmes e fortes aí, querendo ter mais qualidade de vida para poder realizar meu sonho de ser vó, porque o de ser mãe já realizei. E quem convive com doença rara, né, Cleide? A gente sabe que cada dia é muito importante, aí vale muito para todos nós. Bom, acho que é um pouco disso. E mais uma vez, obrigada, Cleide, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece pela sua disponibilidade e por toda essa luta e trabalho que você desenvolve, que é extremamente de uma relevância enorme, assim, de uma importância muito grande no ecossistema de doenças raras no Brasil. E é sobre esse tema específico assim que eu quero que a gente trate hoje, né? Porque que quando a gente fala de doença rara, e aí tem um mês de doenças raras e o ano inteiro que as instituições trabalham com doenças raras, ficam postando, falando da importância, né, das campanhas, e que ser raro é muito difícil. Então, bora começar por essa dificuldade. O que você entende que é o difícil de ser raro? Porque, assim, a doença em si é muito complexa, né? As doença em geral, ela é muito difícil para todos nós. E quando ela é rara, ela tem as suas questões, né, suas especificidades. Mas dentro de um ecossistema como é o nosso, né? O que acaba agravando mais ainda esse cuidado dessas doenças? Bom, acho que, como você mesma disse, né, a gente está aí no mês das doenças raras. Esse mês
fevereiro é o mês escolhido para ser o mês das doenças raras, porque dia 28 de fevereiro, né, dia 29 de fevereiro é um dia, a gente tem dentro desse mês um dia raro, e o Dia Mundial é um movimento global que é coordenado, de uma forma, muito bonita e exatamente para se dedicar para que a gente consiga, através da conscientização, das campanhas, da divulgação do conteúdo, demonstrar para a população mundial a importância da gente buscar a equidade no acesso ao diagnóstico, ao tratamento, nas oportunidades sociais aí para esses pacientes, na assistência médica e no acesso tanto ao diagnóstico como ao tratamento das pessoas que convivem com uma doença rara. Então a gente sabe que não é para todas as doenças raras que a gente já tem tratamento, nem todas as pessoas que convivem com uma doença rara já receberam o seu diagnóstico, e a gente costuma muito falar sobre a odisseia do diagnóstico, porque a gente tem hoje uma grande quantidade de doenças raras, né? Então, não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe, mas a gente tem mais ou menos aí 6.000 tipos de doenças raras. E mais de 70% delas são de origem genética. E aí a gente fala aí de quantidades, né? Até para a gente ter noção de quantas pessoas convivem com uma doença rara. São 65 a cada 100 mil indivíduos, mais ou menos, que a gente fala, ou um a cada 2.000 indivíduos, mais ou menos, né? Então, no Brasil, os dados que a gente mais consegue identificar ali falam em torno de 13 a 15 milhões de pessoas com doença rara vivendo no nosso país hoje, o que dá mais ou menos 6% da nossa população. Então, quando a gente fala de desafio de doença rara, esse é o primeiro deles. A gente tem aí quase 300 milhões de pessoas com doenças raras no mundo, mas por mais que cada doença afete uma parcela muito pequenininha, então, por exemplo, fibrose cística, que é a doença com a qual eu convivo, a gente tem mais ou menos 6.000 pessoas com fibrose cística no Brasil. Em comparação à quantidade de cidadãos brasileiros, é um número que afeta uma parcela pequena da população. Mas quando a gente fala de todas as pessoas com doenças raras, é um impacto muito significativo no ecossistema de saúde, no sistema de saúde e no montante, tipo 13 milhões de pessoas, é tão comum quanto o diabetes e asma, né? Só que ao mesmo tempo, quando a gente fala de doença rara, a gente tem desafio desde a conscientização da população, dos profissionais da saúde. Então, por mais que a gente fale de doença rara, assim, com essa coisa mais macro, a gente tem aí uma média de, sei lá, eu muito mais do que isso, mas de pelo menos 10 médicos, 15 médicos com uma pessoa com doença rara precisa passar até chegar no seu diagnóstico. Leva muito tempo para ter um diagnóstico correto, né? Às vezes 5, 10 anos até você receber o seu diagnóstico correto, mas a gente ainda tem um percentual muito grande de pessoas que ainda não têm diagnóstico. E a grande maioria dessas pessoas são crianças, né? Porque a grande parte desses diagnósticos acontecem também na infância. E tudo isso impacta não só o paciente, a pessoa que convive com doença rara, impacta todo o entorno dela. Então, a família, isso geralmente recai sobre a figura feminina. Então, é aquela mãe que foi abandonada no casamento porque tem um filho com doença rara, um filho que tem algum tipo de limitação e a pessoa e o casamento se desfez também por isso, recai sobre a figura feminina, essa mulher para de trabalhar porque precisa atender, então tem impacto financeiro, emocional, estrutural para todo o entorno. Então, realmente, a gente, quando fala do desafio de ter uma doença rara, não é só o desafio de conseguir um tratamento adequado, por exemplo, mas um desafio de saber o que se tem antes de qualquer coisa e de se ter um tratamento e um acompanhamento adequado para essa doença que, na grande maioria das vezes, também cursa com uma continuidade crônica, né? De necessidade constante aí de acompanhamento. Enfim, isso só para começar falando de desafio, né, Cleide? Sim, porque a gente vai aprofundando, né? Vai olhando as camadas e vai ficando muito mais complexo, muito mais difícil. E a gente que lida diretamente com instituições que atuam com as pessoas, né? Diretamente com essas pessoas, é que a gente vê o quanto que as jornadas são muito mais dificultadas por várias questões outras, que aí entra questões políticas, questões estruturais e geográficas, né? Determinantes sociais diversos que tem aí. Então, quando a gente fala dessas dificuldades
E aí a gente vai para as campanhas, né, de conscientização. Mês que vem a gente já vai ter a do no Março Verde, que é da... Por que que é importante a gente falar, né? Por que que é importante a gente conscientizar? Porque as pessoas às vezes acham, ah, não, tem que falar só com o político, ah, não, tem que ver lá com o presidente, tem que definir lá com a Secretaria de Saúde do seu estado, isso não tem a ver não tem a ver comigo, porque, em geral, quem fala isso são pessoas que não têm ninguém por perto que tenha uma doença rara, né? Que não viveu essa loucura que é essa jornada até chegar a um diagnóstico, até chegar a um tratamento, e como você falou, eu acho que, se eu não me engano, são 4% das doenças raras que têm tratamento, né? Para a gente se acalmar dentro disso. E muitos deles são paliativos, não são necessariamente nem relacionados à cura, praticamente nenhuma, e não é também sobre controle da crise, né? Das crises, da evolução. Então, a gente fica com várias fantasmas dentro desse processo. Então, por que conscientizar é importante, né? Sendo que, às vezes, o próprio paciente não quer falar sobre a doença, a família não quer falar, as pessoas que sabem sobre a doença, eu costumo falar muito que quem sabe que a doença rara existe e não fala sobre ela, a impressão é que ela fica mais rara ainda. Então, assim, para que é, então, Verônica? Para que servem essas campanhas? Bom, primeiro de tudo, porque quando a gente divide uma informação que a gente tem, né, como eu comentei no começo, a gente nunca sabe aonde essa informação vai chegar, né? A informação sozinha, ela já tem um poder muito grande. Mas quando ela chega no seu destino final, ela tem esse poder de transformar alguma coisa. Porque a informação sozinha, solta, ela só é muito poderosa, mas esse poder ele só desabrocha quando ele chega onde ele tem que chegar. E aí vou dar um exemplo muito pessoal disso, né? Minha mãe sempre comenta assim: ah, se eu soubesse que pneumonia de repetição era um sintoma, eu mesma tinha levantado a mão e falado: a minha filha talvez tenha fibrose cística. Porque um dos sintomas principais da fibrose cística é a secreção do nosso organismo, que é mais espessa. Mas eu tenho muita tosse, muita falta de ar. Então, desde pequena, eu tinha muita pneumonia. Só que minha mãe nunca recebeu essa informação de que pneumonia de repetição era um sintoma. E ela fala assim: ah, se eu soubesse, eu já tinha falado para o médico, talvez a minha filha tenha essa doença aqui. Então, um pouco nessa frase é que a gente também vê o poder da informação, que talvez até tivesse alguma coisa de fibrose cística rolando, mas não tinha tanta divulgação assim para a sociedade de doenças como a NMO, como a fibrose cística, como outras doenças raras, e esse poder da informação não chegou onde tinha que chegar, que era, no caso, né, a minha família. Eu fui diagnosticada com 23 anos, uma doença que se diagnostica no teste do pezinho. Mas aí o grande movimento hoje de conscientização de doenças raras, assim como tem o mês, o Março Verde, né, e tantos outros meses que se destinam a conscientizar sobre doença rara, é um pouco nesse grande objetivo, de fazer com que aquilo que acontece em determinadas famílias seja multiplicado para pessoas que talvez precisem dessa informação e não tenham a menor ideia do que está acontecendo, né? Então, assim, existe hoje uma grande dificuldade de que, até por uma questão de limitação de capacidade humana, não tem como a gente exigir que um médico saiba tudo sobre todas as doenças existentes. É uma hipocrisia a gente exigir que um ser humano saiba tudo sobre tudo. Não tem como. Mas a gente parte do princípio de que a curiosidade, ela também pode salvar a vida. A indignação pela ausência de resposta é a nossa grande força motriz para que um profissional da saúde, quando não encontra a resposta daquilo que está acontecendo, vá atrás até achar essa resposta. Peça ajuda. E mesmo uma família, quando não tem informação. Então, você, como associação de pacientes, deixar todo esse campo preparado, seja com informação para a sociedade, seja com material na imprensa, seja com material no seu site, com as palavras-chave, tudo é pensado, né, para que alguém chegue até aquela informação. Isso é parte dessa grande busca para que as pessoas possam ter informação correta e possam buscar o tratamento adequado. Então, campanhas como essa não acontecem só no Brasil, acontecem no mundo inteiro. A gente vê em outros países campanhas assim gigantescas de divulgação de doença rara, de outras doenças, de doenças crônicas. E tudo isso é realmente extremamente importante. E a informação, de novo, ela é extremamente poderosa e a informação pode salvar a vida. E você nunca sabe aonde essa informação vai chegar.
Você nunca sabe. A hora que você coloca o negócio na internet, você não sabe onde aquilo vai chegar. E às vezes pode chegar aonde mais precisa. Só que a gente achar que o que a gente faz, que uma campanha dessa talvez não tenha essa potência de conseguir salvar a vida, a ausência dessa informação é que tem menos potência ainda. Então, ou a gente joga a toalha e fala, ah, mas talvez esse post aqui não salve ninguém, ou a gente fale, talvez esse post possa chegar em algum lugar aonde alguém está precisando dessa informação. Então, sem dúvida nenhuma, a partir desse primeiro grande princípio, as campanhas são absurdamente importantes. E sem dúvida nenhuma, aqui a gente está falando de conscientização para a sociedade, conscientização em massa. A gente também tem a relevância e a importância de uma conscientização direcionada, de uma articulação com o político, como você mesma disse, né? Tem, dependendo da necessidade da tua resposta, a mensagem é diferente. Para onde, que pergunta, que mensagem você tem que levar e para quem? Você tem que ter uma estratégia para isso também. Mas, enfim, acho que tem um papel e uma importância muito grande em campanhas de conscientização, como as que vocês fazem aí no Março Verde, sem dúvida nenhuma. Eu acho tão importante a gente trazer essa fala traz também um relato pessoal, né? Essa fala de, gente, a gente precisa falar sobre, né? A gente precisa levar informação, porque às vezes dentro do próprio ecossistema dos raros, alguns entendem que é desnecessário, né? Então, eu vou falar, vou repetir, sempre que tiver oportunidade também vou trazer pessoas para que a gente possa também ficar batendo nessa mesma tecla de que é preciso que todos se envolvam, né? É preciso que nas campanhas isso aconteça. E aí, em relação às doenças raras no Brasil, o que é que você tem percebido desse movimento todo? E aí fala um pouquinho sobre seu envolvimento, né, dessas desenvolvimento de algumas políticas, todo esse trabalho que você tem de avaliação de tecnologias de saúde, observando tudo isso, à frente de muita coisa. Fala um pouquinho sobre isso e do que tem a ver isso com a doença rara, o que é que dificulta mais por ser rara e por não ser mais prevalente. Então, fala para a gente um pouquinho nesse contexto, para a gente entender mais esse cenário brasileiro. Bom, acho que eu gosto muito de falar, quando a gente fala de doença rara e da importância da gente, por exemplo, gerar dados para demonstrar os desafios e para conseguir melhoria de política pública, ou mesmo para demonstrar a necessidade de uma nova tecnologia, quando a gente fala de incorporação de medicamento no SUS, eu gosto muito de dar um exemplo como se fosse um iceberg. Então, todo mundo já viu, né? Todo mundo já viu o Titanic, já sabe o que é um iceberg na vida. E a ponta do iceberg é aquilo que a gente diz assim, o que que o sistema de saúde vê, né? O que que a população vê com relação à doença rara. Então a gente vê o quê? Que é uma população muito pequena, que são poucas pessoas, que os medicamentos são muito caros, que as evidências, né? A quantidade de pessoas que participaram de um determinado estudo, as evidências clínicas ali são muito limitadas, porque é pouca gente mesmo, né? E o medicamento é muito caro. Mas quando a gente olha para baixo, né, da linha ali do oceano, tudo aquilo que vem para baixo da ponta do iceberg, a gente tem mais um monte de coisa. São muitas e muitas e muitas camadas que vão desde diagnóstico invisível, então assim, não tem CID, o diagnóstico é tardio, as pessoas são subnotificadas, acham que tem uma coisa e na verdade é doença rara e não sabem ainda. A gente tem uma rede muito grande com falha, então você não tem linha de cuidado, você não tem centro especializado. Você tem o percurso, né, assistencial muito fragmentado, então você não sabe, depois do momento que você tem um diagnóstico, para onde que você vai, o que que você faz depois, aonde que é o teu tratamento. Se você mora num lugar, né, as questões dos determinantes sociais também, geográficos, que impactam tudo isso. Então, lacuna de evidência, você não tem dado que comprove que aquilo realmente precisa ser atendido e de que forma, além, sem dúvida nenhuma, de ausência de política pública, parâmetro e tudo mais. Então, quando a gente fala do contexto de desafio de doença rara, pegando tudo isso e jogando um pouco para a realidade assim de avaliação de tecnologia em saúde, e de política pública, é importante que as pessoas que estão envolvidas nesse cenário, a associação de paciente, sociedade médica, grupos de estudo médicos, grupos de pesquisa, gerem esses dados, publiquem esses dados para que os políticos, os decisores, o Ministério da Saúde, enfim, consiga ter noção do como tudo isso está acontecendo aqui no nosso país.
Porque a gente vê muito hoje decisões, por exemplo, de incorporação de tecnologias que extrapolam dados internacionais. O que que significa isso? Ah, nos Estados Unidos a gente tem X pessoas, então a gente estima que no Brasil nós tenhamos Y pessoas. Então, isso também vai impactar um pouco do como a gente consegue melhorar as nossas políticas públicas no Brasil hoje para a doença rara. Então, por isso que é tão importante a gente ter também dados que nos ajudem a tomar essas decisões de uma forma muito mais efetiva para aquele público mesmo ali que existe. O que que a gente tem hoje de política pública no Brasil, né? A gente tem aí há 12 anos uma política nacional de atenção integral para a doença rara. Então, muitos que estão nos ouvindo certamente já devem ter ouvido falar. É uma política que nasceu ali para falar um pouco mais de diretriz de cuidado, de atenção integral para a doença rara, de qualificar a atenção, de garantir diagnóstico, etc. Mas as pessoas com doença rara, as pessoas que atuam nesse universo, dizem que ainda falta muito para a gente sentir o impacto efetivo aí no dia a dia a partir dessa política. Então, se a gente for pensar, se não me falha a memória, são pouco mais de 40 serviços no Brasil hoje habilitados, já também, né? Serviço de referência habilitado de doença rara, a grande maioria no Sul e no Sudeste, o que, de novo, a gente volta para a questão do determinante geográfico que você falou. E também, se não me engano, a gente tem mais ou menos 400 geneticistas no Brasil hoje, o que dá mais ou menos ali uns 32 mil pacientes com doença rara para cada geneticista. Sim, uma conta de padeiro, como diz, né? Então, tudo isso vai só aumentando esse grande desafio de doença rara. E quando a gente fala de avaliação de tecnologia em saúde, que é aquele processo multidisciplinar que vai avaliar qual é o medicamento que deve ser incluído no Sistema Único de Saúde e vai avaliar o custo do medicamento, a segurança, a eficácia, a população que é beneficiada, se ele é melhor que o outro que já existe, ou o que que ele vem fazer, por exemplo, para uma medicação que ainda não existe, algum tratamento que não tem comparador, né, que a gente fala no Sistema Único de Saúde. Tudo isso que eu acabei de falar, que são os dados que comprovam a necessidade daquele universo, daquela população, daquela doença rara, são importantes também para esse tipo de decisão. Então, por exemplo, uma associação de paciente, uma sociedade médica, um grupo de estudo, é muito importante que torne público aquilo que ela tem de informação, para que ajude também, quando a gente fala de decisão pública, decisão de política e decisão de avaliação de tecnologia em saúde. E acho que um pouco do que a gente tem visto é nessa linha. O Brasil tem melhorado bastante já nos últimos anos aí, tanto através, né, agora a gente tem uma coordenação geral de doença rara, que é justamente para promover a efetivação dessa política. Eles têm debatido bastante a jornada assistencial de doença rara. Para algumas já existe linha de cuidado. Então, existe um movimento maior aí do nosso sistema público de saúde, do nosso legislativo falando mais de doenças raras, mas ainda, claro, sem dúvida nenhuma, falta bastante coisa aí para a gente fazer, e não é só o governo, o Congresso, o Ministério da Saúde responsável por isso. É todo mundo que atua nesse universo. Cada um pode fazer um pouquinho por isso também, assim como as associações, no que tange ali a conscientização que a gente falou, comunicação, educação, suporte, ou mesmo geração de dado, assim como a sociedade médica da mesma forma, os fabricantes das tecnologias como responsáveis pela própria sustentabilidade do sistema público de saúde, até com a questão de preço e etc. E o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde e o Congresso Nacional, desde a execução de política como da criação de política. Então, assim, é um assunto que a gente vai. Cada portinha que a gente abre desse prédio, né? Ou cada página que a gente vai abrindo desse livro, são muitas outras dimensões ali, mas acho que de uma forma muito geral, assim, é um pouco disso, Cleide. Eu sempre gosto muito de te escutar, porque eu sempre aprendo mais, entendo que isso, justamente isso, né? Nossa, que aprendi X coisas, X momento, com X curso ou palestra, o que for, e ainda falta, sei lá, uma Bíblia inteira desse livro para eu poder entender. E eu queria que você trouxesse uma fala que fosse para esse público que está escutando a gente aqui agora, que acaba tendo essa mesma sensação que eu, de, nossa, como eu vou entender tudo isso, né?
como eu vou fazer parte de um negócio desse tamanho, que envolve tanta gente, que envolve tanta gente importante, né? Porque quando a gente vai para o legislativo, a gente entende assim, né? Quando a gente vai para o Ministério da Saúde, quando a gente vai para deputado, senador, e todas as etapas que definem, né, algumas políticas públicas, ou a maioria delas, a gente fica, nossa, é um pessoal inatingível, só que a gente que coloca eles lá. Então, que fala que você traria para quem está escutando a gente agora e que, quando começa a ouvir sobre ATS, sobre campanha de conscientização, sobre dificuldades das doenças raras, às vezes abre mão, mesmo tendo aquela doença, apenas se cuida, só se trata e fim, não quero mais saber sobre isso. E está tudo bem também ter essa decisão. Mas o que é que a gente pode trazer para essas pessoas que seja diferente do que a gente tem feito nas redes sociais, né? Sobre qual é esse lugar que cada um pode ocupar dentro desse ecossistema? Bom, nos últimos anos, assim, eu tenho tido a oportunidade já 10, 15 anos aí de conviver com inúmeros grupos de associações de pacientes, com familiares, com empresas, com esse próprio público que você está mencionando, o Ministério da Saúde, Legislativo e tudo mais, né? E muitas vezes me perguntam, como é que eu consigo fazer com que essa população, ou com que os médicos, ou com que a associação de pacientes seja especialista em avaliação de tecnologia em saúde, para poder participar, por exemplo, de uma consulta pública? A resposta que eu costumo dar e que eu acho que eu não sei se eu vou mudar ela em algum momento é: essas pessoas, se elas não optarem em algum momento na vida por trabalharem nesta área, elas não precisam ser especialistas em avaliação de tecnologia em saúde. Então, um paciente, uma pessoa que convive com uma doença, um familiar, etc., ele não precisa ser especialista nisso. Por que que ele não precisa ser especialista nisso? Porque ele já é especialista naquilo que é o mais importante da jornada dele, que é na história de vida dele. Não existe maior ou menor importância entre um político e um cidadão, porque o político, ele é um cidadão tal qual eu e você. Ele só está sentado naquela cadeira porque democraticamente a gente escolheu ele como representante para estar lá. Mas amanhã ou depois ele não estará mais lá. E ele volta para a fila do banco igual cada um de nós. Todos nós temos a chance de estarmos lá se assim a gente quiser estar em algum desses lugares, como jornada da vida de cada um. Mas assim como você bem falou, a gente coloca essas pessoas em lugares inatingíveis. E quando a gente participa, por exemplo, a associação engaja as pessoas para participarem de uma consulta pública, a primeira reação das pessoas é entrar em pânico. Meu Deus, porque eu não sei como participar, porque é muito difícil. Eu não consigo entender isso tudo. Vocês não precisam entender disso tudo. A única coisa que vocês precisam entender é daquilo que vocês já entendem bem. E que essas pessoas super especiais, inatingíveis, neste momento, elas são as pessoas que não entendem nada do que você entende. Viu que o jogo virou? Porque eu estou aqui achando que eu não entendo nada do que você entende. Mas quando eles precisam saber do como é a minha jornada com doença rara, quem não entende alguma coisa são eles da minha realidade. Ou seja, a gente precisa também desmistificar um pouco essa necessidade que a gente pensa, né, de que as pessoas precisam ser grandes especialistas nesse processo, quando basicamente a gente precisa reconhecer que elas são detentoras de uma informação tão importante que outras pessoas precisam escutar essa informação para que possam tomar melhores decisões sobre a vida delas e de outras pessoas que convivem com aquela doença. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma consulta pública aberta, é um momento em que as pessoas estão dizendo: olha, eu preciso saber da sua história, porque esse dado, essa história da tua vida é tão importante que outras pessoas precisam dela para tomar decisões melhores. Então, é claro, a gente poderia ficar aqui outras 1000 horas conversando sobre outras 1000 camadas que existem nesse exemplo, porque de fato o processo de avaliação de tecnologia em saúde é um processo muito complexo, é um processo muito difícil, mas que tem um pedacinho dele que significa
que tem a expectativa de que a perspectiva do usuário, a perspectiva do paciente seja considerada. Então, a única coisa que você precisa saber é: tem um lugar para você falar sobre aquilo que você vive, aquilo que você passa. E é isso que transforma políticas públicas em realmente decisões que ajudem as pessoas. A gente tem um monte de problemas e desafios nisso tudo, oportunidades, etc., sem dúvida nenhuma. Mas acho que a grande mensagem é: antes de você achar que alguém que está no Ministério, na Conitec, no Congresso Nacional é muito mais importante ou sabe muito mais do que você, pensa assim: depende do ponto de vista. Sobre a minha história, quem sabe mais de tudo sou eu. Sobre aquilo que ele se dispôs a fazer, quem sabe mais sobre aquilo é ele. Mas ele precisa da minha história para poder trabalhar melhor e decidir melhor. Então, é muito comum a gente ver essa angústia, mas eu sempre busco fazer com que as pessoas percebam que neste processo cada um precisa saber de uma coisa e o que elas precisam saber, elas já sabem e ninguém sabe melhor do que cada um sobre si e a dor e a delícia de ser quem é, mais ou menos por aí. E aproveitando e falando de histórias, né, que nós temos todas as pessoas têm as suas, o nosso podcast ele se chama Conexões Verdes, porque a gente realmente acredita que a gente constrói, cresce, desenvolve e brilha em conexão, né? É conectado, é em rede. E eu acredito, e assim como também a equipe da BNMO acredita, que essas conexões se dão quando a gente conhece um pouco mais as pessoas, né? Então, aqui a gente ouviu um pouco da Verônica, profissional, falando de todas essas camadas que deixa qualquer um com a pálpebra tremendo, que a gente fica nesse contexto todo. Mas eu queria entender, e aí você traz o que você, como você quiser trazer, por que que a Verônica, psicóloga, decidiu ir para a área de avaliação de tecnologia de saúde, ser tão especialista no que faz, ser tão maravilhosa, porque você é maravilhosa, mas em que momento que teve essa mudança, sabe? Dessa psicóloga começar a estudar outras áreas dentro da sua carreira acadêmica, e já ouvi várias vezes: a Verônica é farmacêutica, várias vezes. Gente, ela é psicóloga. Então, por quê? Que momento foi que você teve essa mudança de compreensão de que você poderia e que iria fazer e que faz muito nessa outra área que muitos não querem nem conta, não conseguem dar conta e não conseguem nem olhar? Você sabe que muita gente me pergunta se eu sou farmacêutica, né? Eu acho que uma das coisas é porque o meu mestrado e o meu doutorado são na área de ciências farmacêuticas, né? Mas ao mesmo tempo, embora a minha graduação tenha sido em psicologia, eu não tenho a sensação de que a psicologia deixou de existir na minha carreira acadêmica. Por quê? Porque quando a gente fala de avaliação de tecnologia em saúde, de tudo isso que eu acabei de dizer, né, do quanto a perspectiva do usuário é, é importante para a tomada de decisão do que entra, do que não entra no SUS, por exemplo, tudo isso é extremamente técnico, mas essencialmente humano. Porque por trás de cada decisão que a gente toma de avaliação de tecnologia em saúde, tem uma história de vida por trás. A TS é basicamente falar sobre história de vida. A gente vai impactar com cada decisão que a gente toma em avaliação de tecnologia em saúde na história de alguém. A incorporação de um medicamento, a exclusão de um medicamento, a inclusão de um protocolo novo, de uma diretriz, de um exame, é para um indivíduo. A melhoria de um sistema organizacional de saúde, de um procedimento, é para uma pessoa que precisa. No final do dia, é sobre pessoas, é sobre pacientes, sobre pessoas que estão precisando. E dentro desse processo todo, de ATS, de carreira e tudo mais, a psicologia ela entra muito quando a gente fala de análise qualitativa, né? Então, quando a gente fala de análise de qualitativa, análise de relato, de perspectiva, etc., tudo isso entra. O relato, teu relato pessoal. Então, eu não atuo mais, embora já tenha atuado e ame de paixão, consultório também, já não atuo mais na área de psicologia clínica, mas toda a parte de pesquisa científica, meu doutorado está sendo só analisar
entrevistas com os membros do Comitê de Medicamento, isso também é essencialmente sobre relações humanas e sobre relações organizacionais e como tudo isso nesse emaranhado se transforma em decisões políticas e técnicas. E eu acho que no final das contas é um pouco dessa a grande percepção que eu tenho. E sem dúvida nenhuma, né? Acho que a minha história pessoal com o diagnóstico de fibrose cística, que foi ali no finalzinho da minha formação em psicologia clínica, lá também foi meu grande empurrão, né, de mudança de carreira. E lá sim foi uma grande mudança de carreira, porque lá eu trabalhava no RH de uma multinacional, né? Trabalhava com um projeto num ambiente completamente corporativo. E daí, então, passei a me dedicar para a pesquisa acadêmica, embora eu já fosse apaixonada e uma CDF, como dizia antigamente, né? Por pesquisa e por estudo, então eu acabei migrando um pouco mais para a área da saúde, especificamente nesse momento, mas desde a minha fundação do Unidos pela Vida, eu já sempre me dediquei para pesquisa também, para a área acadêmica também, e aí os caminhos foram me levando para isso, e assim, é bem esquisito falar isso, mas eu sou apaixonada por estudar avaliação de tecnologia em saúde, mas muito por uma motivação da indignação também, sabe? Então, acho que a indignação de talvez perceber que processos deixam as coisas mais teóricas, mais na teoria do que na prática, né? Então, acho que a indignação da Verônica é um pouco justiceira, assim, não, isso aqui não é justo, isso aqui deveria ser de outra forma. E no final das contas, eu acho que é uma forma que eu encontrei também, assim como no Unidos pela Vida, de devolver a chance que eu tive de saber o que era fibrose cística, aqui é a minha chance, né, na minha atuação na consultoria ou na pesquisa, a minha chance de devolver um pouco de tudo isso que eu tenho estudado e aprendido, tanto para contribuir para o nosso Sistema Único de Saúde, através da pesquisa, como para o desenvolvimento de potencialidades das pessoas, seja médico, seja associação com quem eu atuo também, para conhecer mais isso de uma forma um pouco mais leve, didática. E eu acho que as pessoas, quanto melhor estiverem informadas, melhor vão participar dos processos e, consequentemente, a gente vai ter decisões melhores. Então, acho que é um pouco isso, assim, parece meio poético demais para um assunto tão difícil como a TS, mas acho que é isso, assim. Acho que eu tenho que levar para terapia, porque que eu gosto de coisas tão difíceis. Eu sempre gostei de coisas muito difíceis. Você continue se indignando, que você continue apaixonada pelo que você faz, porque a gente precisa de pessoas apaixonadas pelas suas áreas, independente de que área for, porque é com essa paixão que a gente realmente consegue entregar mais, né? Tanto se entregar quanto entregar para a comunidade, entregar para o bem coletivo. Então, eu te agradeço muito por todo o trabalho que você desenvolve, por tudo que eu sei, por tudo aquilo que eu também não sei, que eu sei que realmente tem muita relevância. Te agradecer por você estar aqui hoje com a gente, trazendo um recorte, né, dessa tua história e um pouco dos teus múltiplos aprendizados. E também quero agradecer por todas essas chances que você traz em todas as suas falas, de a gente aprender um pouquinho mais, com um pouco mais de clareza, com mais de uma facilidade, né, de compreensão por conta da forma como você traz isso, que eu acredito que deve ter vindo também da psicologia. A compreensão do outro. Obrigada por isso, minha querida. Obrigada a você. Como diz você sempre, quando a gente conversa, um cheiro. E que a gente possa estar sempre juntas aí quando possível, mesmo à distância. E foi um prazer dividir um pouquinho disso tudo com vocês. Muito obrigada. Fico muito feliz em a gente poder ter trazido esse assunto hoje. No mês que vem, a gente volta com outro episódio do nosso podcast Conexões Verdes, ele que é sobre saúde e inclusão, e que provavelmente falaremos, né, do nosso maço verde, da neuromielite óptica e suas complexidades. Então, a todos vocês, um cheiro bem cheiroso. A gente se encontra no próximo mês. Um cheiro. Tchau, tchau. Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão, chega ao fim. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa jornada de aprendizado e reflexão.
Não se esqueça de compartilhar o episódio com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E fique ligado, em breve teremos mais episódios e conteúdos especiais sobre a NMOSD. Até a próxima!